Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Nós faremos a leitura dos versos 3 a 5. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus, convido você a nós juntos fazermos essa leitura. Vamos ler? Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Vamos orar? Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome nesta hora, Pai. Obrigado, Senhor, mais uma vez por Tua palavra, que pode ser lida, pode ser explicada, pode ser compreendida, Senhor, aos nossos corações nessa noite. E é isso que nós te pedimos, Senhor, que Tu possas falar ao nosso coração, que não haja nenhum impedimento para que o Senhor possa falar, ó Deus, às nossas vidas hoje, mas aquilo que o Teu Santo Espírito preparou para cada um de nós, que possa, Senhor, ser feito conforme a Tua vontade. Assim nós te louvamos e te bendizemos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, talvez uma das características boas quando nós procuramos um médico, é exatamente aquele médico que consegue dar um diagnóstico preciso da doença, ou do tratamento que nós necessitamos. Quando a gente procura um médico, e às vezes a gente fica meio com dúvida se ele realmente está certo daquilo que ele está colocando diante de nós, isso causa para nós uma certa insegurança. Então, quanto mais preciso ele for, mais será também preciso o tratamento que ele vai dar à doença, que nós necessitamos. Isso muitas vezes acontece de modo semelhante quando nós procuramos um mecânico de automóveis. Quando a gente vai, então, procurar esse profissional, a gente quer que ele dê um diagnóstico preciso, exato, que ele não fique tentando enrolar a gente, ou de repente tentando vender peças para nós, que de fato não vão resolver o problema do nosso carro. Uma vez que ele, então, faça esse diagnóstico preciso, ele sabe exatamente o que precisa ser feito para que aquele carro volte a funcionar de maneira correta. Assim também nós vemos aqui o apóstolo Paulo. Paulo, então, é esse mestre cuidadoso. Ele conhece bem essa doença chamada pecado. E ele sabe que a única solução possível para isso é, de fato, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós vemos aqui, então, irmãos, é uma lista descrita, então, pelo apóstolo Paulo, demonstrando para nós a forma como o pecado, então, atingiu a natureza humana. Então a gente precisa de fato entender que essa doença chamada pecado, ela não é apenas uma questão comportamental, como a gente vai ver daqui a pouco, mas ela atinge a cada um dos seres humanos como uma doença mortal, que precisa de fato de um tratamento que seja eficaz nessa doença. Então o pecado, ele não se mostra apenas fora de nós. Não diz respeito apenas às nossas atitudes externas, mas ela diz respeito a algo que se aprofunda dentro de nós. Ele influencia as nossas atitudes, ele vai no mais profundo das nossas intenções e das nossas motivações. Nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer que porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Não é à toa, então, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele descreve, então, esses pecados, e se você parar para prestar atenção, ele vem falando sobre isso, e ele vai descrever outros pecados também nesse capítulo 5, exatamente para que traga para nós de maneira minuciosa, não apenas para revelar que essas coisas estão presentes no mundo, mas de que, de fato, aqueles que são filhos de Deus devem se abster completamente daquilo que o apóstolo Paulo, então, está colocando diante de nós. Vamos dar uma olhadinha, então, quais são esses pecados que são apontados aqui
pelo apóstolo Paulo. Eu dividi essas menções, né, esses pecados que ele coloca aqui, em 3 categorias, né, para facilitar um pouco o nosso entendimento. A primeira categoria, então, desses pecados está na categoria, então, da conduta. Dizem respeito, então, aos pecados na conduta. Veja aí o verso de número 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Então, como eu mencionei, o que o apóstolo Paulo está fazendo é exatamente reforçando aquilo que ele já havia dito um pouco antes, né, quando ele diz que os gentios andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, alheios à vida de Deus e cometendo toda sorte de impureza. Aqui, novamente, o apóstolo Paulo menciona que os leitores, então, né, os crentes, eles devem viver de acordo com os padrões, como de herdeiros da graça de Deus. Então, diante disso, a gente vai tentar, de maneira rápida, olhar cada um desses pecados, a fim de que a gente possa verificar o nosso próprio coração. Veja que o primeiro que ele menciona aí é a impudicícia. Essa palavra difícil, né? Talvez alguns já ouviram essa palavra a primeira vez hoje, né? Mas é o mesmo que imoralidade sexual. São aqueles desejos impuros e sujos. Veja que isso que está sendo mencionado aqui é aquela impureza, é aquela imundícia sexual. Não apenas os atos, mas também as palavras, os pensamentos, as intenções do coração e as paixões que são dirigidas a esse tipo de coisa. E talvez você vai dizer assim, pastor, mas isso aí não acontece na igreja não. Basta você verificar o que aconteceu lá em 1 Coríntios capítulo 5. Onde um rapaz, então, né, da maior cara de pau, ele estava tendo um relacionamento com a mulher do seu próprio pai. Então veja que associada à imoralidade sexual, Paulo vai acrescentar essa expressão, toda sorte de impureza, aí no verso de número 3. Notem ainda dentro disso, que o apóstolo Paulo então vai falar da cobiça. Cobiça então é aquele desejo excessivo, é aquilo que nós desejamos sem moderação. Obviamente ele tem o sentido de algo voltado para a riqueza, para bens, para posses. É aquele nosso desejo então de ter mais, é o nosso desejo por mais coisas, por poder, por propriedade e tudo mais. Mas certamente o que o apóstolo Paulo está mencionando aqui, talvez seja o desejo, a cobiça por alguém que não é de fato o nosso cônjuge. Talvez o que o apóstolo Paulo está falando aqui seja um desejo sexual ilícito. É aquilo que nós encontramos no 10º mandamento, quando o 10º mandamento então condena a cobiça. E uma das condenações da cobiça é exatamente não desejar a mulher do próximo. E talvez seja exatamente, como eu disse aqui, isso que o apóstolo Paulo está mencionando. Essa cobiça também envolvia práticas impuras, desejos sexuais proibidos. Veja que nós devemos evitar não apenas a nos entregarmos a essas práticas, mas o que o apóstolo Paulo está mencionando aqui, nós vamos falar um pouquinho disso mais adiante, é que você não deve sequer mencionar estas coisas. Em outras palavras, isso não deve fazer parte da nossa conversa. Isso não deve fazer parte, então, do nosso bate-papo como cristãos. Isso nos leva, então, ao segundo grupo de pecados que o apóstolo Paulo menciona aqui. O segundo grupo, então, diz respeito aos pecados nas conversas. Veja o verso 4, ele vai dizer, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Novamente o apóstolo Paulo volta aqui à questão da língua, não é? Ele já havia falado a respeito disso no capítulo 4, verso 29, quando ele menciona ali a questão da palavra torpe, né? Agora que conversação torpe, ela é um pouco diferente, mas ela é tão importante como a palavra torpe. Veja que a conversação torpe é aquela conversação obscena. É aquela conversação que causa vergonha.
São coisas que muitas vezes as pessoas falam e elas simplesmente não ficam nem coradas diante daquilo que elas estão falando. É isso que é uma conversação torpe. Paulo acrescenta a isso as palavras vãs. Aqui, palavras vãs são a mesma coisa de conversas estúpidas. O sentido aqui é bem interessante, porque a palavra torpe, ela tem um sentido de uma conversa de bêbados. Você já viu um bêbado conversando? Falando? Você já viu como ele se torna ousado? Quando ele fala as coisas naquela situação em que ele se encontra, muitas vezes ele fala besteira, ele fala as coisas sem pudor, sem discrição. Muitas vezes o bêbado, não é? Ele parece que é tomado de coragem por causa da pinga, né? E ele começa a falar coisas do coração, ele começa a colocar para fora aquilo que de fato ele sente. O sentido, então, aqui de palavras vãs é exatamente esta, né? De um bêbado que está falando coisas sem nexo, sem nenhum contexto, mas está falando um monte de besteira. Segundo Harold Hoehner, que é um comentarista bíblico, ele diz que palavras vãs se referem às conversas fúteis que distraem das questões da fé e da fala edificante. Lembra que Paulo falou sobre isso lá em 4:29. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que seja boa para a nossa edificação. Ele menciona também essa palavra estranha, né? Chocarrices. E ela tem um sentido de baixeza. E essa palavra ela tem um sentido aqui interessante, né? Ela traz um sentido de que essa pessoa, então, ela fala, ela tem uma habilidade de falar sobre todo tipo de assunto. Mas eu preciso mencionar que o apóstolo Paulo não está elogiando esse tipo de comportamento, né? Aqui é aquela pessoa que ela passa de uma conversa para outra de maneira natural. É aquele tipo de pessoa, então, que ao mesmo tempo que ela está falando coisas santas, ela passa, então, sem perceber e começa a falar coisa que não deve, coisas inconvenientes, talvez até mesmo coisas obscenas. E ela não vê a diferença entre uma coisa e outra. E pior, ela nem se importa com esse tipo de comportamento. Talvez você já conheça, ou talvez você já tenha vivenciado alguma coisa deste tipo, não é? De repente um grupo de pessoas estão conversando sobre coisas espirituais e de repente a conversa vai tomando um rumo para coisas obscenas, imorais, e de repente o crente está ali, ele está seguindo o curso daquela conversa e ele nem percebe que o assunto mudou e ele também nem se importa com isso. É esse tipo de pessoa, então, que o apóstolo Paulo, esse tipo de comportamento que o apóstolo Paulo diz que nós devemos evitar nas nossas conversas. Paulo, então, menciona essas coisas inconvenientes, são as coisas inadequadas, impróprias. O sentido aqui de que essas coisas, elas não são inconvenientes simplesmente porque elas são imorais, mas elas não condizem, elas não estão adequadas ao fato de que nós somos pessoas santas. O que Paulo afirma aqui, meus irmãos, é que embora os ímpios tenham esse tipo de comportamento, esse não deve ser o nosso procedimento. Enquanto os ímpios se deleitam com palavras levianas e abusivas, os crentes, então, devem se deliciar falando da graça de Deus, das coisas maravilhosas que Deus faz. Por isso, então, ele afirma no final, antes, pelo contrário, ações de graça. Comentando esse texto, João Calvino vai dizer o seguinte: todas as palavras devem ser saturadas de genuína suavidade e graça. E isso será assim, se juntarmos o útil ao agradável. E por fim, meus irmãos, nós vamos mencionar aqui o terceiro grupo que o apóstolo Paulo fala. Ele diz então a respeito dos pecados do coração. Veja aí o verso 5. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Novamente aqui vale a pena a gente mencionar o significado de alguma dessas palavras. Incontinente é aquela pessoa sexualmente imoral, é aquela pessoa compulsiva sexualmente.
O impuro, ele tem um sentido exatamente disto, né? É algo que não foi lavado, algo que não foi purificado. Por isso, então, o impuro, ele é contrário exatamente a alguém que foi purificado por Cristo. Por isso o crente não deve ser impuro, porque ele foi completamente lavado pelo sangue de Jesus. E ainda aparece essa terceira palavra que deve chamar a nossa atenção, é a pessoa avarenta. É o sentido da pessoa gananciosa. É a pessoa que deseja ter mais e mais. Percebam que neste caso aqui, Paulo compara a avareza à idolatria. Ele já havia mencionado algo semelhante lá em Colossenses 3:5, quando ele afirma a mesma coisa. E embora você talvez esteja percebendo que os pecados mencionados no verso 3 sejam idênticos, né, ao que aparece no verso 5, aqui então é mencionado onde tudo começa. Então, onde começa a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça que você lê aí no verso de número 3? Começa exatamente num coração incontinente. Um coração impuro ou avarento que é idólatra. Por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. De que o pecado não só atinge os nossos comportamentos externos, mas ele também molda os desejos do nosso coração. Por que o apóstolo Paulo, então, ele tem essa preocupação em descrever cada um desses pecados? Veja então que primeiramente ele menciona que esses pecados ele não convém a santos. Nós somos santos, separados por Deus, perdoados e purificados dos nossos pecados. Isso não significa, irmãos, que nós não pecamos mais, mas isso significa que o pecado não tem mais domínio sobre nós. É isso que Paulo ensina lá em Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A graça não somente nos perdoa, mas ela nos livra do pecado. Ela nos purifica, ela nos santifica. Nós não somos mais, irmãos, obrigados a responder positivamente ao pecado. Ainda que o pecado seja tentador, ainda que o prazer do pecado seja momentâneo, nós, pela graça de Deus, podemos dizer não ao pecado. Veja que esses ensinos aqui, irmãos, não se tratam de ensinos morais, mas fala do evangelho, então, que salva e que nos liberta. É este evangelho que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Nós não devemos fazer essas coisas, nem praticar nenhuma delas, exatamente porque nós somos santos. Veja que Paulo diz, nem sequer nomeie entre vós. O que Paulo está dizendo não é que nós não podemos falar sobre esses pecados na igreja. Ele não está dizendo que nós não podemos tratar desses pecados. Ele nem está dizendo que nós não podemos identificar esses pecados quando eles aparecem. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo entre nós é que a menção desses pecados no nosso meio, de maneira leviana, de maneira ordinária, não deveria ser algo comum entre os crentes. Exatamente porque eles são santos, eles são separados por Deus. Embora essas conversas sejam animadoras no mundo aí afora, no nosso meio isso não deveria acontecer. Além disso, então, Paulo afirma que essas coisas são inconvenientes. Ou seja, elas não combinam com os crentes. Como eu disse, o ímpio acha isso normal. Talvez lá no seu trabalho você tenha pessoas que não conhecem a Cristo, conversas obscenas, piadas impuras, conversas sobre a imoralidade sexual. Talvez isso seja algo normal no contexto de pessoas que não conhecem a Deus. Mas essas coisas, para os crentes, elas não são convenientes. É como uma roupa que não cai bem para nós. Os ímpios falam besteiras, eles são maliciosos em suas conversas, mas o crente não deve achar que isso é normal para ele. Ele não deve achar que isso deve fazer parte do seu linguajar, da sua conversa.
Com isso, irmãos, eu não estou dizendo que a gente tem que ser chato e nem ficar reprovando essas pessoas o tempo todo, mas nós precisamos deixar claro que nós não participamos destas coisas. Recordo-me que ficou famoso aí na década de 70, 80, eu não sei se todos conhecem, né? O famoso, hoje acho que, se eu não me engano, ele é vereador em Belo Horizonte, né? Mas ele foi goleiro do time do Atlético Mineiro e também da seleção brasileira nessa década de 70 e 80, o João Leite. Era conhecido exatamente pela seu comportamento exemplar. Ele foi, para você ter uma ideia, o primeiro goleiro da história, não sei se teve algo semelhante a isso, mas em uma partida, naquela foto oficial, né, que é tirada antes do jogo começar, você depois pode procurar na internet, lá você vai ver o João Leite segurando uma Bíblia na mão. Ele foi apelidado carinhosamente como o goleiro de Deus, tamanho o testemunho e o compromisso que ele tinha com o Evangelho de Jesus Cristo. Ele foi um dos fundadores ou cofundadores, juntamente com o Alex Dias Ribeiro, né, que também foi um atleta, né, na área do automobilismo. Eles fundaram Atletas de Cristo, que ficou bem conhecido, eu não sei se existe mais, né, ficou conhecido aí na década de 90, e daqui a pouco eu vou entregar a minha idade, né, mas foi nessa época aí que existiram todos esses movimentos, né, entre os atletas, para que eles pudessem então conhecer a Cristo. Mas conta-se uma história muito interessante de João Leite. Certa feita, então, ali, depois de um treino, né, os atletas descem ali para o vestiário, e eu já tive essa experiência, né, porque eu quase fui atleta, e quando você desce ali para o vestiário, então você imagina, né, cerca aí de 25 homens, ali todos tomando banho num banheiro comum, falando todo tipo de besteira que você imaginar, todo tipo de palavrão que você imaginar. E conta a história que quando João Leite desceu então para o vestiário, a conversa cessou. O João Leite chegou. Nenhum palavrão, nenhuma conversa torpe, nenhum xingamento, nada obsceno, nada que de fato pudesse intimidar aquele irmão em Cristo. Silêncio total no vestiário, porque João Leite havia descido então para aquele lugar. Tamanho respeito, tamanha admiração que as pessoas tinham por ele. A pergunta que eu faço, meus irmãos, é assim que os ímpios olham para nós? Quando nós chegamos no nosso ambiente de trabalho, quando nós chegamos na nossa casa, quando as pessoas estão diante de nós, elas de fato se sentem envergonhadas de continuarem a conversa que elas estão tendo, mesmo que essas conversas sejam obscenas. Essas pessoas se sentem à vontade em contar diante de nós piadas e histórias imorais. Será que essas pessoas se importam quando nós entramos no ambiente onde elas estão falando dessas conversas que o apóstolo Paulo menciona aqui? E finalmente, meus irmãos, Paulo afirma que nós devemos estar certos do juízo de Deus sobre as pessoas que praticam tais coisas. Veja que ele diz isso, saibam disso, ou seja, estejam certos, tenham certeza plena disso. Essas pessoas que praticam tais coisas, elas não têm herança no reino de Cristo e de Deus. William Hendrickson vai dizer que imoralidade e a salvação são realidades opostas. É óbvio que o apóstolo Paulo não está condenando aqueles que porventura caiam nesses pecados, porque até nós, os crentes, podemos cair em pecados como esses. Mas o que ele está condenando aqui é essa continuidade espontânea de pessoas que praticam esses pecados. Logo, meus irmãos, o reino de Deus não é para santos que jamais pecaram, mas é para pecadores que foram redimidos pelo sacrifício supremo de Cristo. Novamente, nas palavras de Calvino, ele vai dizer: onde há arrependimento e, portanto, reconciliação com Deus, os homens cessam de ser o que foram. Em resumo, o que Calvino está dizendo é:
Antes nós praticávamos estas coisas, antes de nós conhecermos a Cristo. Mas agora, uma vez que fomos salvos, nós não devemos mais praticá-las. Eu concluo aqui, irmãos, usando as palavras do Dr. Martin Lloyd Jones, quando ele diz o seguinte, que as coisas do Espírito de Deus caracterizem as nossas vidas, de modo que quando as pessoas vierem falar conosco, vejam em nós algo atraente, algo limpo e puro, algo enobrecedor, inteligente, refletido e proveitoso. Que elas sintam que há um elemento de louvor em toda a vida de vocês, algo que as leve a dizer, acerca do que será que eles louvam a Deus? O Dr. Martin Lloyd Jones termina dizendo, onde será que eles o acham num mundo como este? Quisera eu ser assim. Quisera eu ser como um desses crentes, que de fato, mesmo diante deste mundo, mesmo diante de tanta imoralidade, vivem para a glória de Deus. Irmãos, as nossas vidas inspiram pessoas, as pessoas desejam ser como nós somos, elas desejam de fato descobrir em nós as virtudes de Cristo. Não diz respeito a nós, certamente, mas elas querem olhar para nós e descobrir o que de fato nos traz a verdadeira alegria, santidade. Será que essas pessoas de fato querem conversar conosco e descobrir em nós aquilo que Cristo fez em nosso favor? Diante disso, então, meus irmãos, nós podemos olhar para esses pecados e nos perguntar por que Paulo, então, insiste em nomeá-los e até mesmo insiste em repeti-los. Primeiramente, então, como eu já mencionei anteriormente, porque Paulo deseja deixar claro a natureza do pecado. Então, desde o Éden, o que vemos é que o pecado mancha a existência humana. Ele destrói pessoas e destrói as suas relações com Deus e com o próximo. O pecado se manifesta, irmãos, não apenas nas nossas atitudes externas, não só são as nossas ações, mas na nossa mente, na nossa alma e no nosso coração. Por isso nós não deveríamos nos satisfazer simplesmente olhando para os nossos comportamentos externos, achando que isso nos torna suficientemente cristãos verdadeiros. Não, nessa noite nós somos chamados a olhar para dentro do nosso coração e pedir para que Deus, de fato, mostre as nossas verdadeiras motivações e, por que não dizer, os ídolos do nosso coração. É por isso, então, que o apóstolo Paulo pretende ir mais profundo. É por isso que nós devemos fazer o mesmo. Olhar para essa lista que Paulo coloca diante de nós e perguntar, cada um de nós, para si mesmo, se nós não temos praticado essas coisas. Talvez dentro do nosso coração. Além disso, meus irmãos, o texto nos revela que nós recebemos uma nova vida. Novamente, vale mencionar, não se trata de comportamentos morais, não se tratam de coisas socialmente aceitáveis, mas se trata de uma nova vida. Ímpios têm comportamentos morais. Muitas vezes eles fazem muito mais coisas do que alguns crentes que eu conheço. Mas aqui Paulo fala de uma nova vida. Algo que começa de dentro para fora. Embora pareça que nós estamos belos, adornados para o lado de fora, embora a gente muitas vezes nos comportamos até como crentes, talvez você até conhece, né, a linguagem do evangeliquez, você sabe dar um glória a Deus, você sabe dar um aleluia, você sabe dar um paz do Senhor, paz e graça, você sabe se comportar como um crente, mas e o coração? O que vai lá dentro de você de fato? Aquilo que ninguém sabe, aquilo que ninguém conhece, aquilo que de fato motiva o seu coração dia após dia. Conversação torpe, palavras vãs ou chocarrices, coisas inconvenientes. Será que o seu coração e o meu não nutrem essas coisas? Será que de fato nós estamos entendendo o que é realmente ser um cristão?
Por isso, meus irmãos, a nova vida começa com um coração regenerado, transformado por Deus. Esse texto também nos ensina que Deus deseja mudanças na nossa vida em todos os aspectos. Nós somos ávidos a condenar os pecados externos, não é? Nós já mencionamos de cara aquilo que nós vemos exteriormente. O adultério, por exemplo, a fornicação. Nós já temos um discurso pronto quando nós descobrimos que pessoas estão praticando tais coisas. Mas e a conversação torpe? Mas e a palavra vã? E a avareza? Será que nós acreditamos que esses pecados são aceitáveis, até mesmo entre os cristãos? Você já viu algum cristão disciplinado por avareza? Ou algum cristão que foi disciplinado na igreja porque praticava conversação torpe ou palavras vãs? Notem aqui, irmãos, que esses pecados são abomináveis, tanto quanto esses outros que eu falei, adultério, fornicação, seja lá o que for, que a gente muitas vezes vê externamente. Paulo os condena da mesma maneira, do mesmo jeito, na mesma medida. Mas nós muitas vezes estamos preocupados exatamente com os pecados externos, quando na verdade nós agasalhamos pecados no nosso coração. Finalmente, irmãos, esse texto nos aponta para o Senhor Jesus Cristo. E eu menciono aqui pelo menos 3 motivos que nos levam a pensar no Senhor Jesus. Primeiramente, então, por causa do nosso desespero. Eu não sei o que você sente ao olhar uma lista como essa, não é? Onde você vê conversações torpes, palavras vãs, avareza, todo outro tipo de pecado que são mencionados aqui pelo apóstolo Paulo. Talvez você vá olhar para essa lista e dizer, eu não cometo nenhum desses pecados, né? Eu não sei se é o seu caso. Mas ao olhar para isso, nós podemos cair num desespero, assim como Isaías lá no capítulo 6, quando ele disse o seguinte: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Ao olhar essa lista, irmãos, nós devemos de fato cair em desespero, porque não há ninguém que consiga cumprir tudo aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Em algum momento nós somos avarentos. Em algum momento nós conversamos demais. Em algum momento nós usamos palavras vãs. Isso por si só já seria para nós condenável. Mas ao olharmos esse desespero, nós podemos nos lembrar do Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, que nos resgatou, que nos perdoa, que nos dá a certeza da vida eterna. Diante disso, então, meus irmãos, resta-nos correr para o Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, exatamente por causa disso, porque Cristo pagou pelos nossos pecados, louvado seja o Senhor. Somos pecadores perdoados, somos lavados pelo sangue de Jesus. O sacrifício de Cristo pôs fim à nossa condenação de uma vez por todas. Nós não precisamos viver mais atemorizados nem escravizados pelo pecado. Cristo nos resgatou da lei, da morte e do pecado, para que nós vivamos totalmente livres para a glória de Deus. E ainda que eu cometa esses pecados que são mencionados aqui, eu posso ter a garantia de que o Senhor Jesus Cristo me perdoa, porque o seu sacrifício me perdoa de todos os meus pecados. Finalmente, meus irmãos, esse texto, ele aponta para o Senhor Jesus Cristo, porque ele se compadece de nós. Cristo conhece as nossas fraquezas. Isaías vai dizer que ele é homem de dores e que sabe o que é padecer. O autor de Hebreus, no capítulo 4, verso 15 e 16, ele diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você sofre com pecados que são difíceis de abandonar? Talvez você esteja enfrentando qualquer um deles aqui, ou talvez outros pecados que você diz: olha, eu já tentei de tudo,
Eu já orei, já pedi a Deus, já me afastei, já fiz o possível e o impossível para abandonar este pecado e mesmo assim eu não consigo. Talvez você esteja aqui nessa noite, você luta não contra atitudes, mas talvez contra pensamentos e emoções pecaminosas. O Senhor Jesus Cristo pode se compadecer de você. Ele pode resgatar você desses pecados, desses pensamentos e dessas paixões carnais. Por isso, meus irmãos, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós podemos chegar com confiança, nós podemos adentrar a presença de Deus, confessar os nossos pecados e suplicar a graça de Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E é isso que o Senhor Jesus nos convida nessa noite, a nos aproximarmos da ceia do Senhor, em confiança, confessando os nossos pecados e reconhecendo que nós precisamos da sua graça e da sua vida sobre as nossas vidas. Que assim Deus nos abençoe nessa noite. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Coloque a sua vida diante de Deus mais uma vez. Pai, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. Te damos graças, ó Pai, mais uma vez por tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tua palavra e que o Senhor possa preparar os nossos corações, ó Deus, para este momento em que vamos participar da ceia do Senhor. É o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém.